Bom, a gente vai fazer uma questão do ENAD e ele tem a seguinte questão. No ensaio de peneiramento, faz-se passar uma certa quantidade de solo por um conjunto padronizado de peneiras de malha quadrada. Os procedimentos a partir do peneiramento consistem na pesagem das quantidades retidas em cada peneira e na determinação das porcentagens que passam por essas peneiras. Considera-se que uma das características dos solos denominados bem graduados é a sua distribuição uniforme, e associa-se a essa característica o coeficiente de não uniformidade. A figura a seguir apresenta curvas granulométricas de 3 amostras de solo. Bom, aqui a gente tem 3 amostras de solo, onde dá para a gente ver qual o solo mais uniforme e qual o solo menos uniforme. O que significa uniforme e não uniforme? Uniforme é quando o solo ele só passa, por exemplo, em 2 peneiras. Isso significa que é um solo mais uniforme. Ele não varia, né, o tamanho das partículas. Já um solo em que ele passa por várias peneiras, significa que ele é um solo menos uniforme, né? Por conta que ele não tem um tamanho padrão de grão, né, no caso, ou de partículas. Dando sequência, né, à leitura, com base nas informações apresentadas, a ordem decrescente correta dos coeficientes de não uniformidade para as amostras de solo é. Bom, ele está falando que é em ordem decrescente, ou seja, é do solo menos uniforme para o mais uniforme. Bom, como a gente está falando do solo menos uniforme para o mais uniforme, a gente tem que fazer a análise gráfica, correto? Bom, nesse caso, eu entendi que a nossa análise gráfica, ela começa da direita para a esquerda. Mas por quê? Por conta que, primeiro, vamos pensar lá em mecânica dos solos. Você pegou o seu solo, colocou na peneira. Conforme você for peneirando, esse solo ele vai caindo, né? Saindo da peneira. E alguns solos, algumas partículas, né, vão ficando retidas naquela peneira. Com isso, você consegue saber o tamanho, né, de cada partícula e saber a quantidade em porcentagem de quanto ficou retido em cada peneira, correto? Bom, se a gente for fazer a análise gráfica do 1, né, a gente vê que em todo momento ele permanece praticamente quase o mesmo tamanho das partículas. Ou seja, quanto mais peneiras o meu solo está passando, menos uniforme ele é. Mas por quê? Porque ele não segue um padrão de tamanho. Se ele seguisse um padrão de tamanho, por exemplo, de 1 milímetro, se ele fosse a todo momento de 1 milímetro, isso significa que ele é uniforme. Se ele não segue essa regra, né, de um único tamanho, quer dizer que ele é um solo menos uniforme, entendeu? Com isso, a gente tem que o 1, ele é o solo com mais uniformidade. Já o 2, ele é um solo menos uniforme. Por quê? Porque ele é um solo que varia ao longo do caminho o seu tamanho. Conforme você vai peneirando, ele vai ficando retido em várias peneiras, entendeu? Já o 3, ele é um solo menos uniforme do que o 1, só que ele é mais uniforme do que o 2. Mas ele é mais não uniforme do que o 2, desculpa. Com isso, ele começa, né, de um tamanho, aí logo em seguida ele tem uma mudança brusca, né, de tamanho, e depois ele vai ficando retido na peneira 0,01 a de 0,01 milímetros. Na verdade, eu acho que ele nem chega a esse tamanho, né? Então, dá para analisar que o solo mais uniforme é o solo 1, em sequência ao 3, em sequência ao 2. Como a gente está falando do solo menos uniforme para o mais uniforme, você tem que analisar qual a alternativa, né, que fala em relação a esse assunto.
Logo, a gente tem o item B como a resposta correta, porque a gente está falando em ordem decrescente. Se fosse em ordem crescente, a gente poderia colocar 1, 3, 2. Mas como a gente está falando em ordem decrescente, a gente vai colocar 2, 3, 1.